galera, vamos para mais um vídeo e hoje vou falar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre a prisão nível 10 que chegou agora na Season 7 e vou falar sobre os 4 heróis da Season 7 que eu achei bem interessante. Mas antes de começar, já peço para vocês curtirem, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda bastante. Vou tentar ser o mais breve possível. Vou ser bem breve aqui na questão da prisão 10. Chegou hoje a prisão nível 10 no meu servidor. Eu sou um jogador que joga desde o início, já tem mais de 500 dias consecutivos jogando o jogo, mais de um ano, quase um ano e meio, ou mais de um ano e meio, não me recordo. Tá aqui mais ou menos a questão dos recursos para vocês colocarem a prisão para o nível 9. Em questão de Forge Clade não achei muito, porém essa questão aqui desse Forge Clade aqui avançado, esse núcleo avançado aqui é bastante coisa para você conseguir. Então o mais chato é isso aqui mesmo, mas a questão do Forge Clade aqui é um pouco mais tranquilo para upar a prisão para o nível 10. Galera, uma coisa muito importante, antes de você, para a galera que está da Season 7, antes de vocês quererem evoluir para colocar a prisão nível 9 e nível 10, vou até dar uma olhada aqui se deu alguma atualizada. A princípio não, a princípio está até 8 só. Antes de vocês começarem a querer colocar a prisão para o nível 10, vocês que estão entrando na Season 7 agora, o ideal é o que? Vocês colocarem no mínimo a prisão nível 8, para que liberar essa habilidade aqui, tá? Quando você chegar na prisão nível 8, e dar uma pausa. Para vocês colocarem a prisão no mínimo para o nível 9 ou para o nível 10, eu aconselho, na minha opinião, é vocês pelo menos colocarem, cara, os seus 3 soldados para ter 11, porque isso aqui é muito importante, tá? Não adianta às vezes vocês quererem colocar uma prisão aqui pro nível 10 com os soldados, só com os soldados nível 10 sem estar com os T11. Isso aqui é muito importante, cara, é muito importante. Então, o aconselho que eu dou para vocês é quando vocês chegarem na prisão 8, cara, foca todos os eventos, vocês focam apenas no Forge Clade, em tudo, entendeu? E dá uma prioridade para colocar T11. Uma coisa também que eu falo para vocês, primeiro vocês focam apenas em um soldado aqui para colocar T11, aí depois você pula para outro, igual eu coloquei T11 aqui no escudo. Depois foquei aqui o atirador, vou tentar botar o T11 no SBS para me ganhar uma pontuação maior. E depois eu vou vir para o bombardeio, entendeu? Depois que eu liberar tanto o bombardeio e o atirador, porque o escudo eu já liberei, aí sim eu vou começar a focar para querer colocar a prisão para o nível 9 e para o nível 10. Não é tão importante, é importante vocês botarem prisão para o nível 9 e 10, mas é mais importante ainda vocês terem essas tropas T11, tá bom, galera? Tentei ser só tentar dar essa dica para vocês não parem errado. Pô, Pablin, mas e a galera que é nível baixo? Galera, vocês que são dos servidores mais recentes, é aquilo que eu aconselho. Focar até prisão nível 3 para poder liberar essa habilidade aqui, se eu não me engano, libera aqui, né? Aí depois vocês upam até pro nível 5, depois da prisão 5, depois para prisão 8 e prisão 10, beleza? Então, tipo assim, é tudo por etapa, não precisa vocês quererem dar 2 passos antes de vocês pularem apenas um, tá bom? Essa aqui foi a minha primeira dica sobre essa prisão aqui que veio pro nível 10. Agora vamos lá falar de herói. De herói achei bastante interessante esses heróis novos que teve aqui. O jogo baseou nessa Season 7, pelo meu ver aqui, eles focaram mais a questão do ataque. Essa Season 7 veio mais para ataque, tá? E eu vou tentar explicar para vocês aqui. Vamos pelo primeiro herói aqui, que é o Fran Lúcio. Ele é um escudeiro, tá? Achei ele bem interessante mesmo. As habilidades dele de guerra, que é o mais importante que a maioria vê. Ele aumenta o PV, certo? Até em 30% ele está no nível máximo. Ele tem uma recuperação do soldado escudeiro, e reduz o dano sofrido pelas tropas. Então é um herói que eu sei que pode entrar nos ralis aí, nos centros para defender. É um herói bem... Eu acho que vai ser um herói que a galera vai usar muito na questão de defesa dos centros. Lógico que a gente vai ver isso aí mais na prática, mas eu achei ele bem interessante. Eu acho que, se não me engano, ele é meio parecido um pouco com o César da Season 2, então eu achei ele bem interessante mesmo. O equipamento exclusivo dele é de defesa e da PV, então melhor ainda. Então é um herói que vai ajudar bastante você aí na questão da defesa da sua prisão, tá? Isso aí é mais pra galera que gosta de participar de guerra,
de colocar seus heróis ali. Então é um herói aí mais para questão de defesa. Ele é totalmente de defesa, ele não tem nada de ataque. Ele é totalmente de defesa, defesa mesmo, tá? Essas aqui são as habilidades dele da prisão, tá? E aqui é ele full, né? Maximizado aqui a estatística dele. E você pode conseguir ele através da loja dos cristais com fragmentos lendários, né? Pode especial do dia, que acho que é o ideal onde, se vocês forem comprar, gastar dinheiro. Pela Suprema Honra, né? No SVS, Suprema Honra. E no Supervisor do Prestígio. Então são as partes que vocês conseguem ele. Porém, eu achei ele bem interessante na questão de defesa. É um herói bom, que acredito que muita gente vai usar ele nos SVS, nos centros, para poder defender. Vamos pro próximo aqui agora. Esse próximo aqui é o Bug, como vocês já devem saber. Ele vai ter na roda do giro. Ele é um bombardeio e um bombardeio completamente de ataque. Tá vendo aqui? Ele aumenta o damage de 25%, tá no level 5. Tem multiplicador de extra, aumenta o ataque. É um herói bom também para colocar tanto em jaula, né? Gorila. É um herói muito bom que dá bastante dano. É parecido com o Cabeça Amarela da Season 5, porém o Cabeça Amarela é mais para ataque solo e esse aqui é mais defesa. É meio estranho, né? Porque ele tem bastante ataque, porém o equipamento exclusivo dele é mais defendendo. Desculpa. Ao defender aumenta o ataque, entendeu? Então é meio estranho a questão da habilidade dele, porém é um herói bom. Ah, Pablinho, dá pra colocar ele em rally e tudo mais? Então, galera, para apoio, para ataque, eu diria que sim, tá? Ah, e para defesa? Cara, defesa tem outros heróis. Se eu falasse para você que eu preferia colocar o Tormund como defesa no lugar dele, eu preferia. Porque Tormund, querendo ou não, ele é um pouco mais de defesa, na questão das habilidades, colocando em rally assim, para defender, do que ele aqui, porque ele é muito herói, muito de ataque, tá vendo? Porém, quando ele defende, ele dá ataque também. Então, completamente de ataque. Ah, vale a pena focar? Pô, ele vai estar no giro do reforço. Então, se tá no giro do reforço, todo mundo vai pegar ele para botar 5 estrelas e a gente vai testar. Porém, ele parece ser muito bom na questão da jaula. Da prisão. Então, na prisão, aparentemente, ele é um herói muito bom para colocar ele na prisão. Porém, ele tem que ser testado ainda para ver como que vai ser ele. Aqui são as estatísticas dele full, tá? Como vocês estão vendo, deixando ele maximizado, deixando tudo full. E vamos pro próximo. Vou deixar esse por último. Gostei muito dela. Então, vamos falar do Rex, Ladrão do Tempo. Esse Rex aqui é importante, ele sendo bom ou sendo ruim, tem que upar ele. Por que tem que upar ele, Pablinho? Ele dá os status permanentes do herói, isso é muito importante. Querendo ou não, você usando ou não, tem que upar, pelo menos no mínimo botar 4 estrelas nele. Para você conseguir pegar a porcentagem aqui de bônus, de dar o bônus da PV. PV é uma coisa muito importante que ajuda você a diminuir a porcentagem das suas tropas feridas. Então, quanto mais PV, mais defesa, menos tropas mortas no ataque você vai ter. Então, galera, não dá para botar 5 estrelas? Dá. Mas eu aconselho sempre para quem não tem tanto fragmentos para colocar pelo menos no mínimo 4 estrelas. Esse aqui é a habilidade dele full, maximizado, né? Vamos lá para as habilidades dele. Ele é atirador, tá bom? Ele dá aumento causado de dano, tá? Ó, bem forte, aumenta o dano do atirador, aumenta o dano contra o monstro. Multiplicador extra de damage também alto. Múltiplo de 4, deixa eu ver aqui, múltiplo de 3. Pô, é um herói muito bom também para ataque também. Ele é um herói bom. Herói bom para ataque solo. Vale muito a pena, galera. Galera, vale muito a pena ele. Além dele dar PV, né? Status permanente, você upando ele. Ele é um herói que é ataque solo, né? Então ele dá letalidade ainda no ataque solo. E as habilidades dele são muito boas, é totalmente de ataque. Então, serve até pra jaula, serve pro gorila. E para ataque individual, melhor ainda. Então, vale a pena. A galera que gosta de guerra, que gosta de atacar, que gosta de batalhar aí no SVS, de atacar as pessoas,
é um herói que vale muito a pena vocês investirem, tá bom? E vamos por o último aqui agora, que foi o que eu mais gostei. E antes de mostrar aqui, você consegue ele apenas lá na loja dos cristais, comprando no especial dos dias, né? E naquele pacote que eu não aconselho comprar esse pacote aqui, que é muito caro. Ali nem é caro, é R$ 25, porém não vale a pena, é muito pouco fragmento. Então se for comprar, compra sempre pelo especial do dia. Tá? Loja de cristais também não vale a pena pegar esses heróis na loja de cristais. E você compra ele pelos fragmentos. É um herói bom, galera. Vale a pena. Os heróis dessa season, da Season 7 veio muito bom, em questão de ataque. E por último, pra gente fechar, vou falar da Rin. Ela é uma atiradora também. Eu achei ela muito boa, tava vendo as habilidades dela. Aqui. Ela aumenta o dano causado do atirador em 25%. Outro herói bom pra colocar na jaula, pra colocar no gorila. Além de ter defesa das tropas. Quando a rodada é múltiplo de 4, aumenta a defesa, tá? Tem um multiplicador de extra de damage também, com chances, chance, né? Do ataque, então não é 100% que vai conseguir, mas é algo muito bom. Além disso, ela é uma heroína que aumenta o ataque durante quando você vai criar grupo, então vai ser um herói bom para você colocar para criar seu. Tem galera que gosta de jaula. Ela vai ser uma ótima heroína, ótimo herói para colocar na jaula para você criando seu rally. Porque ela dá aumenta o ataque quando você está em ataque em grupo. Então isso aqui é muito importante, muito importante. Ela vai ser, praticamente pelo que eu vi aqui, ela meio que vai substituir um pouco a Ada na questão do ataque em grupo. Muita gente coloca a Ada nos ataques em grupo individual para atacar a prisão, porque a Ada dá porcentagem nos equipamentos exclusivos. Então ela faz a mesma coisa, porém a Ada tem um pouco mais de debuff na hora que vai atacar a pessoa. Então isso aí também depende também da estatística do seu adversário. O que eu falo? Tudo depende da estatística do adversário para a gente querer colocar os heróis corretos para a gente ganhar o ataque. Nunca vou usar heróis corretos que vocês for colocar no ataque vai dar certo. Mas ela é totalmente ataque, totalmente ataque. Porém ela tem a defesa aqui e 50%, que isso também ajuda bastante. Então é um herói que vale a pena investir, tá? Vocês conseguem, aqui vou mostrar aqui as habilidades dela maximizada, certo? E aqui vocês só conseguem pegar ela na loja dos cristais. Só na loja dos cristais. Como eu comprei aquele pacote que dá pra pegar os heróis, de R$50 se não me engano, que acaba hoje, eu peguei os fragmentos dela. Mas é um herói que realmente vale a pena investir. Tá bom, galera? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Eu acho que já falei de todos. E um resumo que eu falo desses heróis aqui. Achei bastante interessante a questão do herói do escudo. Vai ser um herói muito bom que a galera vai usar bastante na questão de SVS, principalmente SVS em Guerra dos Cristais, porque é um herói que é parecido com o César ali, que vai dar bastante escudo. Então, no meu ver ali, que eu vi as habilidades dele ali, vai ser bem interessante. Lógico que a gente tem que testar tudo isso na prática, mas ao ver assim, de primeira assim, eu achei bem interessante. Os dois atiradores já achei ótimo, tanto que um é para ataque solo e o outro é para ataque em grupo. Então, um é para ataque solo, outro para ataque em grupo. E eles são totalmente ataque. A habilidade dele é tudo ataque. Tem ela aqui que é a de defesa, né, como eu falei, que também ajuda bastante isso também na questão dos ataques. Mas é muito importante esses dois heróis, atirador, achei muito importante também. E o último bombardeio, que é na roda do giro, não achei lá essas coisas ele tem bastante ataque e tudo mais. Porém vai vir na roda do giro, então praticamente é meio que de graça pra gente. A gente vai deixar ele full e vamos testar. Porém achei ele bom pra colocar na questão da jaula. Da jaula não, na questão da prisão ali. Eu achei ele boa as habilidades dele. Fabrinho, qual que eu upo então? Qual que eu vou melhorar? Tem pouco fragmento. Galera, esse aqui vocês conseguem na roda do giro, certo? Esses aqui você consegue na roda do giro. Então esse aqui vocês já vão deixar 5 estrelas em um tempo. Esse aqui vocês também tem que upar, galera. Querendo ou não, é ataque solo. Porque isso aqui dá status permanente. Tá, status permanente. Então se vocês colocarem até nível 4 aqui, que tem pouca coisa ali. Não consigo colocar 4. Cara, tenta botar 3 então pelo menos.
mas é importante, tá? Então o Rex também é um herói que eu poderia falar que, se fosse para dar prioridade, poderia dar para ele também. Mas a Rin eu acho que achei muito boa ela para vocês quererem dar uma investida nela. Paulinho, mas você me confundiu. Qual eu boto melhor então? É a Rin ou a Rex? Cara, a Rex você vai ter um status permanente. Vai ter status permanente. Você usando ela ou não, você vai ter PV. Entendeu? A mais nos seus status. Já a Rin não. Porém, a Rin é uma heroína muito boa para ataque em grupo, tá? Mas a galera, isso aqui é mais pra galera um pouco forte. Já que eu ajudar a você a dar mais dano na jaula, você criando o seu próprio rally, vai. Mas eu investiria pelo menos 4 estrelas aqui. Aí depois eu ia ver o que dava pra fazer na Rim. Beleza, galera? Tentei ser o mais breve possível, dar um resumo desses 4 heróis e um resumo básico do Forte Crazy nível 10 ali. E mais pra frente eu faço outros vídeos atualizados, melhor do que desses 4 heróis aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou na dúvida de alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários aqui do vídeo. Tem o link do Telegram também, quem quiser também entrar no link do Telegram, todos são bem-vindos. Somos mais de 300 pessoas, foco total, 100% do jogo. E até a próxima, tá? Beijos, abraço. Não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar com a galera aí. Beijos, abraço e até o próximo vídeo.